Tudo o que você sente, pensa e acredita está constantemente emitindo um sinal para o universo. Esse sinal é a sua frequência, e é ela que determina o tipo de experiências, pessoas e oportunidades que se aproximam da sua vida. Nada acontece por acaso. Tudo o que chega até você está em sintonia com a vibração que você sustenta. Quando você compreende isso de verdade, para de culpar o mundo, as circunstâncias e até as pessoas. O poder não está fora, está dentro. Bob Proctor dizia que o segredo de toda transformação começa no momento em que você percebe que a mente não apenas pensa, mas vibra. E o que ela vibra, ela atrai. A maioria das pessoas não faz ideia de que vive em um campo vibracional. Acreditam que o sucesso é resultado do esforço físico, das horas trabalhadas ou da sorte, quando na verdade é resultado de frequência emocional e mental. Você pode trabalhar o dobro, mas se vibrar em medo e dúvida, a energia não flui. A frequência baixa cria resistência e a resistência bloqueia o resultado. Por outro lado, quando sua mente está calma, confiante e grata, você se alinha com o fluxo da abundância. É nesse estado que as ideias chegam mais rápido, as soluções aparecem e o caminho se abre. Nada é coincidência. O universo responde à coerência vibracional, aquilo que você sente de forma verdadeira. Por isso, se quer mudar os resultados, comece mudando a frequência que os cria. Quando Bob dizia, mude a vibração e mudará tudo ao seu redor, ele não falava de teoria, mas de ciência aplicada à consciência. O universo é energia em movimento e você é parte ativa desse movimento. A pergunta é, em que frequência você está vibrando agora? A frequência em que você vive é moldada por algo simples, mas poderoso, a repetição dos seus pensamentos e sentimentos. O que você sente todos os dias se transforma em um padrão vibracional. E esse padrão começa a comandar silenciosamente tudo o que acontece ao seu redor. O problema é que a maioria das pessoas repete os mesmos sentimentos sem perceber. Ansiedade, medo, culpa, preocupação. E se pergunta por que a vida não muda. O universo não entende palavras, entende vibração. Por isso, dizer eu quero prosperidade enquanto se sente em escassez é como tentar ouvir uma estação de rádio em outra frequência. Você pode até girar o botão com força, mas o som continuará distorcido. A harmonia surge apenas quando a emoção se alinha ao pensamento. É aqui que entra o verdadeiro domínio da mente. Não basta pensar diferente, é preciso sentir diferente. E sentir diferente exige consciência. O livro Você Nasceu Rico, de Bob Proctor, explica que cada pensamento gera uma emoção, e essa emoção cria um campo magnético ao redor do corpo. Um campo que atrai realidades compatíveis. É por isso que pessoas com energia leve parecem ter sorte. Elas não atraem oportunidades por acaso. Elas vibram em uma frequência que permite que essas oportunidades as encontrem. O universo é um espelho perfeito e o reflexo só muda quando a fonte muda. E é nesse ponto que você precisa fazer uma escolha. Continuar vibrando conforme o que o mundo mostra ou vibrar conforme o que deseja criar. Um pensamento sustentado em fé tem mais poder do que 1000 pensamentos sustentados em medo. Cada vez que você decide não reagir, mas observar e elevar o sentimento, muda a frequência e com ela muda o resultado. Elevar a frequência é um exercício de consciência diária, não uma técnica passageira. Significa escolher deliberadamente o que sentir, mesmo quando a mente tenta te puxar de volta para os velhos padrões. A cada instante, você tem a chance de mudar a vibração do seu campo emocional. Quando acorda e escolhe agradecer em vez de reclamar, está elevando a frequência. Quando perdoa em vez de guardar rancor, está elevando a frequência. Quando acredita em vez de duvidar, está
enviando ao universo uma nova mensagem. É um processo silencioso, invisível, mas que move montanhas. A vibração elevada não grita, não reage, não se justifica. Ela apenas cria. Bob Proctor dizia que a energia da calma é mais poderosa que 1000 ações impulsivas. E é verdade. O universo responde ao equilíbrio, não ao desespero. A ressonância emocional é o ponto em que a sua energia interna começa a conversar com o mundo externo. Quando você vibra em paz, a paz te encontra. Quando vibra em amor, o amor aparece. Quando vibra em confiança, as oportunidades se alinham. E não é porque algo mágico aconteceu, mas porque você passou a emitir a mesma frequência das experiências que deseja viver. O universo funciona como um eco. Tudo o que você envia, retorna. O que muitos chamam de coincidência é apenas a física vibracional se manifestando. Bob costumava dizer: você nunca está atraindo o que quer, está atraindo o que é. Essa é a essência da ressonância. O mundo não te dá o que você pede, ele te devolve o que você vibra. E quando essa consciência desperta, a vida começa a responder de forma diferente, mais suave, mais clara, mais coerente com quem você realmente é. Saber identificar quando sua frequência está desalinhada é o primeiro passo para retomar o controle da vida. O universo sempre te dá sinais. Você só precisa aprender a escutá-los. Quando a energia começa a pesar, quando o corpo se sente tenso e o pensamento fica confuso, é sinal de que algo dentro de você saiu do fluxo. E o mais importante, isso não é um castigo, é um aviso. É o universo te mostrando que a vibração precisa ser reajustada. Bob Proctor dizia que as emoções negativas não são inimigas, são mensageiras. Quando o medo aparece, ele não veio te destruir, veio te avisar que está vibrando em falta, não em fé. Quando a raiva surge, ela está te mostrando que algo está fora da harmonia. A vibração desalinhada é como um instrumento desafinado. O som continua saindo, mas sem melodia, e cabe a você afinar novamente a sua energia. Mas como fazer isso? Silenciando o ruído e voltando ao centro. Feche os olhos por um instante e respire. A frequência do medo está no ar agitado, a da calma está na respiração profunda. Quando você respira com intenção, reequilibra o campo vibracional. É como se dissesse ao universo: eu escolho voltar à sintonia certa. Bob costumava orientar que nesses momentos você não lute contra o sentimento, apenas observe, aceite e substitua. O que você resiste, persiste. O que você observa, se dissolve. E quanto mais rápido você aprender a perceber suas próprias vibrações, mais consciente se torna de seu poder. A vida não acontece para você, acontece através de você. E o grau de harmonia que você sustenta determina o tipo de experiência que o universo pode te oferecer. A vibração segue o foco. Tudo o que você foca, expande. E é por isso que a atenção é uma das forças mais poderosas do universo. Onde sua mente repousa, sua energia se concentra e aquilo inevitavelmente cresce. Bob Proctor costumava dizer que a mente é como um jardim. Se você não planta o que quer, o mato do que não quer cresce sozinho. E é exatamente assim que funciona o campo vibracional. Quando você foca nos problemas, está regando o medo. Quando foca na solução, está alimentando a fé. Não há neutralidade no universo. Ou você vibra para cima ou vibra para baixo. E essa escolha acontece a cada segundo, em silêncio, dentro da mente. O segredo está em direcionar o foco com consciência. As pessoas que vivem em alta vibração não são aquelas que nunca enfrentam desafios, mas as que escolhem onde colocar a energia. Elas olham para o obstáculo e decidem ver oportunidade. Olham para o atraso e decidem ver aprendizado. Olham para o medo e decidem ver crescimento. Essa mudança de perspectiva altera imediatamente a frequência, porque a vibração não é sobre o que acontece, mas sobre como você reage ao que acontece. É nesse ponto que nasce o verdadeiro poder pessoal. Quando você domina o foco, não é mais controlado pelo ambiente, é o ambiente que começa a responder ao seu estado vibracional. O universo inteiro se curva diante de uma mente com
concentrada, porque a energia segue a intenção. E quanto mais nítida for sua intenção, mais forte será o campo que ela cria. A clareza é o combustível da vibração. Uma mente confusa não consegue sustentar uma frequência alta, porque dúvida é energia dispersa. E quando a energia se dispersa, o universo não entende o comando. É como tentar sintonizar duas estações ao mesmo tempo. O som sai distorcido. Por isso, o primeiro passo para elevar sua frequência é saber o que você realmente quer. Bob Proctor dizia que a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por falta de direção. Quando você define com clareza o que deseja e principalmente como quer se sentir, o universo finalmente tem um sinal limpo para responder. Ele não lê palavras, lê vibração. E vibração é emoção em movimento. Quando você se sente completo, abundante e confiante, essa energia cria um campo coerente e o universo reconhece isso imediatamente. Esse é o estado que muitos chamam de fluxo. É quando a vida parece cooperar contigo, quando tudo começa a acontecer de forma natural, sem esforço, sem resistência. Nesse estado não há luta, há sincronia. Você pensa em algo e de repente surge uma coincidência, um encontro, uma oportunidade. E quanto mais você se mantém nessa vibração, mais rápido as coisas se manifestam. É por isso que Bob repetia que a mente que sabe o que quer é imparável. Não porque força o destino, mas porque vibra em coerência com ele. A clareza cria confiança. A confiança cria frequência. Esse é o ciclo da manifestação consciente. O fluxo não é sorte, é alinhamento. Ele acontece quando pensamento, sentimento e ação estão em harmonia com o propósito maior que você decidiu viver. Manter o estado de fluxo não significa viver em um mundo perfeito, mas sim aprender a não deixar que o caos externo determine a sua vibração interna. Quando você se mantém em uma frequência elevada, as circunstâncias deixam de ter poder sobre você. Os ruídos lá fora perdem volume e o silêncio interior começa a comandar. Esse é o ponto onde a mente e o coração trabalham juntos. Bob Proctor dizia que o verdadeiro equilíbrio é quando a razão guia e a emoção apoia, e não o contrário. Quando a emoção domina, você se torna reativo. Quando a razão domina sozinha, você se torna frio. Mas quando ambos se alinham, nasce o poder da coerência vibracional, o estado mais elevado que um ser humano pode alcançar. É nesse estado que a vida começa a cooperar. As pessoas certas aparecem, os recursos chegam, as respostas fluem. Mesmo diante de incertezas, há uma paz que não depende do resultado. Isso porque você entende que a vibração certa cria o resultado certo, e não o inverso. É o que distingue o criador do espectador. Enquanto o espectador reage ao que acontece, o criador vibra antecipadamente aquilo que deseja ver acontecer. Essa é a essência do poder da frequência. Agir em alinhamento, não em ansiedade. Quando você vibra alto, o tempo parece trabalhar a seu favor. As oportunidades se aceleram, não porque o universo muda, mas porque você mudou a maneira de interagir com ele. A vibração elevada te coloca na mesma sintonia daquilo que antes parecia distante. Tudo o que é seu começa a se aproximar naturalmente, como ferro atraído por um ímã invisível. O ponto de virada acontece quando você percebe que a frequência não é apenas um conceito, é o motor invisível por trás de tudo. É quando entende que nada no seu mundo externo é permanente, porque tudo responde ao que você vibra internamente. O destino não é sorte, é ressonância. Bob Proctor explicava que a energia que você mantém é um pedido constante ao universo. E isso significa que toda vez que você vibra em dúvida, o universo entende: ainda não estou pronto. Mas quando vibra em convicção, o universo responde: a hora é agora. A diferença entre quem manifesta e quem espera é a constância da frequência. Aqueles que vibram de forma estável, mesmo diante das dificuldades, acabam atraindo o que desejam porque se tornam coerentes com o que pedem. E aqui está o segredo que poucos compreendem. A vibração não é apenas pensamento positivo, é congruência entre mente, emoção e ação. Você não pode
pode desejar prosperidade enquanto se comporta como alguém limitado. Não pode pedir amor enquanto vibra ressentimento. Não pode buscar paz enquanto alimenta o conflito. O universo não responde ao que você quer. Responde ao que você é, ao que transmite todos os dias, nas pequenas atitudes e pensamentos silenciosos. Quando isso se torna claro, o jogo muda completamente. Você para de lutar com a vida e começa a colaborar com ela. Tudo o que antes parecia esforço se transforma em fluidez. Os resultados chegam sem que precise perseguir, porque agora você é a frequência do que deseja. E é nesse ponto que a transformação acontece. O impossível deixa de ser sonho e se torna apenas questão de tempo. Nesse ponto, tudo muda. Quando você finalmente compreende que é a frequência que define o que vive, passa a olhar para o mundo com outros olhos. Cada emoção deixa de ser aleatória e passa a ser um instrumento de criação. O medo se transforma em sinal de desalinhamento. O entusiasmo se torna bússola. A gratidão vira o combustível. Bob Proctor dizia que a vibração é a ponte entre o invisível e o visível. E isso resume tudo. Nada do que você quer está fora do seu alcance. Apenas vibra em um nível que você ainda não atingiu. E o caminho até lá não é esforço físico, é elevação emocional. Você não precisa forçar nada, apenas ajustar o seu campo interior, até sentir que já está no lugar certo. A vibração é a linguagem silenciosa do universo, e ele responde com perfeição àquilo que você sustenta. A partir desse entendimento, até os desafios ganham um novo sentido. Eles deixam de ser castigos e passam a ser convites para expandir sua frequência. Cada obstáculo é uma oportunidade de provar que você domina sua energia, mesmo quando as circunstâncias tentam te tirar do eixo. E quando você escolhe vibrar alto apesar do caos, o universo entende. Essa pessoa está pronta para mais. É nesse ponto que a vida começa a te tratar de forma diferente. Os ciclos de repetição acabam, as lições se tornam mais leves e você passa a viver com um tipo de serenidade que poucos conhecem. Porque agora você entendeu. O poder nunca esteve nas coisas, nas pessoas ou nas situações. O poder sempre foi sua vibração. Você não precisa esperar que o mundo mude. Quando a sua frequência muda, o mundo muda por consequência. Tudo o que você viveu até agora foi o reflexo da vibração que sustentou. E tudo o que viverá a partir daqui será resultado da nova energia que escolher manter. Essa é a beleza do poder pessoal. Ele não depende de ninguém, não precisa de permissão. É silencioso, mas absoluto. Quando você vibra em clareza, o universo responde com precisão. Quando vibra em gratidão, ele amplia o que você tem. Quando vibra em amor, ele reorganiza tudo o que antes parecia fora do lugar. A vibração é a semente invisível que cria o visível. Por isso, cuide da sua frequência como quem cuida do solo onde planta o futuro. Cada pensamento é uma gota de energia e cada emoção é um raio de criação. Tudo o que você emite retorna multiplicado. Agora, feche os olhos por um instante e sinta. Você já está vibrando algo agora. Pergunte-se, essa vibração me aproxima ou me afasta do que eu quero viver? Se a resposta for não, respire, sorria e mude o sinal. O universo não precisa de muito, de coerência. Ele não responde às suas palavras, mas ao seu estado. E quando o seu estado for paz, fé e propósito, nada poderá te parar. Se essa mensagem ressoou com você, escreva nos comentários. Eu escolho vibrar na frequência da abundância. E lembre-se, quanto mais pessoas despertarem para essa verdade, mais o mundo se tornará um reflexo da consciência elevada que estamos construindo juntos. Inscreva-se no canal O Poder da Consciência, Bob Proctor. Curta o vídeo e compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir isso hoje. Porque o poder de transformar o mundo começa quando uma mente desperta decide mudar a própria vibração.